Relato extraído das primeiras páginas do arquivo de inverno de Red Lake, transcrito por mãos desconhecidas. O selo de cera no canto inferior está quebrado. O céu sobre velha Red Lake não muda. Cinza como cinzas velhas, preso entre nuvens pesadas e uma névoa que se arrasta pelas manhãs como se tivesse vontade própria. Não há canto de pássaros. Apenas o som do vento cortando pelas árvores retorcidas e o rangido da madeira nas cabanas antigas. As casas são baixas, feitas de pedra e telhado de palha escura. Fumaça sobe de chaminés cobertas de gelo, sinal de que há sopa fervendo ou velas tentando manter a noite afastada mesmo ao meio-dia. Os moradores andam com passos contidos, sempre olhando por cima do ombro, como se carregassem o medo nos ossos e não nas palavras. No centro da vila, uma pequena igreja de pedra está sempre aberta, nunca vazia. Padre Elric mantém-se em vigília, mesmo sem confissões. Ele diz que é o dever dele. Mas todos sabem que as velas que ele acende, uma por uma, não são apenas para guiar almas. São para manter algo fora. Crianças evitam brincar sob o luar. Uma delas, Meredith, 7 anos, foi vista cobrindo os ouvidos e murmurando orações que ninguém ensinou. A mãe diz que é apenas fantasia. O avô, um homem cego que passa os dias em frente à lareira, apenas escuta e sorri de um jeito que ninguém gosta. Nas margens do lago congelado, 2 pescadores encontraram, certa manhã, um peixe sem cabeça boiando em águas imóveis. O estranho não era o peixe, era a marca de uma mão, cravada em seu dorso. Mas não há gritos em Red Lake, só sussurros e preces. O que antes parecia uma vila esquecida pelo tempo, começa a mostrar sinais de algo mais fundo, algo que rasteja sob a pele da rotina e observa entre as frestas das janelas. E então, em uma madrugada particularmente fria, com a lua escondida atrás de brumas espessas, um som distante corta o silêncio. Um uivo, fraco, arrastado, quase humano. E é aí que surgem, pela primeira vez, as pegadas que vieram da névoa. Trecho do diário de Edric Hollow, caçador da Floresta Norte, datado de 12 de janeiro de 1764. O papel apresenta marcas de queimadura nas bordas. Tudo começou com pegadas, e não daquelas que a gente reconhece. Na manhã em que o frio parecia ter se enraizado até nas pedras da lareira, o chão da vila acordou marcado. A neve, recém-caída e ainda fofa, exibia trilhas que cruzavam os arredores das casas. Não trilhas de botas ou rodas de carroça, mas de algo pesado. Algo que caminhava com mais firmeza do que deveria. Os buracos eram fundos, quase do tamanho de uma gamela. 4 dedos longos e separados, como de um lobo, mas grandes demais. E mais fundo adiante, marcas de garras arrastadas. Não havia rastro de retorno. As pegadas vinham da floresta e paravam perto das janelas. Algumas galinhas apareceram mortas, empilhadas com um estranho cuidado, como se alguém, ou alguma coisa, quisesse que fossem encontradas. Nenhuma gota de sangue, apenas penas espalhadas, olhos arregalados e pescoços torcidos como se algo tivesse se divertido demais. Na casa dos Mornay, 3 cães de caça passaram a madrugada uivando para o vazio. De manhã estavam mudos, imóveis, olhando fixamente para o nada com olhos vazios,
como se tivessem visto algo que a mente não conseguiu aceitar. Um deles nunca mais se levantou. O velho pescador Larim jurou que viu uma sombra atravessando o lago congelado sem deixar rachaduras no gelo. Uma silhueta alta, encurvada e com um brilho vermelho onde deviam estar os olhos. Riram dele, mas ninguém se ofereceu para ficar em sua cabana naquela noite. O mais inquietante, porém, não foi o que se viu, mas o que se ouviu. Pouco antes do sol nascer, entre o farfalhar da neblina e o estalar das árvores secas, veio o som. Um uivo, não alto, não claro, mas errado. Não era apenas de um lobo, era algo mais profundo, mais humano do que deveria. O caçador Edric Hollow, o mesmo que encontrou as primeiras pegadas, anotou em seu diário com letras trêmulas: ouvi algo, não posso chamar de lobo. Meus ossos gelaram antes do vento chegar. Desde então, ninguém mais deixou vela apagada antes de dormir. E quando os uivos voltaram, 4 noites depois, alguém não acordou para acender a sua. Fragmento transcrito da carta de Beatrice Mornay ao pároco da vila vizinha, jamais entregue. Encontrada com a borda encharcada e palavras borradas. Quando o som da carroça se calou no meio do bosque, todos souberam que algo estava errado. Nathaniel, o carroceiro, era um homem de mãos firmes e passos decididos. Seu cavalo, um garanhão escuro chamado Ferro, jamais se assustava, nem com trovões humanos. Mas naquela manhã, encontraram o animal com o pescoço cortado, como papel molhado, os olhos arregalados e a língua pendendo feito um pedaço de couro retorcido. A carroça? Estilhaçada, rachada como se um tronco tivesse caído sobre ela, ou algo mais denso, mais violento, tivesse passado por ali. Nenhum rastro de Nathaniel, apenas sangue e silêncio. Isaac, um dos lenhadores que ajudou a puxar os restos da carroça de volta à vila, tremia tanto que mal conseguia segurar o machado. Disse que, ao olhar entre os pinheiros, viu 2 olhos vermelhos, grandes, distantes, mas fixos. Não piscavam e pareciam sorrir. Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de se benzer e se trancar por 2 dias na capela. Enquanto isso, a casa de uma viúva adoentada no limite da vila virou palco de sussurros. Dona Mira, há semanas acamada por causa da febre do pântano, começou a murmurar coisas que ninguém ousava repetir em voz alta. Eles falam comigo quando a vela apaga. Eles sabem o nome de todos nós. Um deles usa a pele de gente para se esconder. Os padres começaram a organizar orações noturnas. As crianças passaram a dormir aos pés das camas dos pais. E velas, muitas velas, ardiam até virarem poças de cera junto aos crucifixos. E, no entanto, a vila ainda cochichava que tudo não passava de superstição, coisas da febre, gente assustada pela escuridão. Um homem com voz quase zombeteira até parece rir de leve quando menciona a palavra lobo, como se repetir esse nome já fosse por si só uma piada diante do que realmente espreita. Porque seja lá o que arrastou aquele cavalo para a morte, o que rasgou a carroça, o que deixou pegadas maiores que qualquer besta conhecida, não é um lobo. E agora, com a próxima lua cheia se aproximando, o vento começa a carregar um cheiro estranho, algo entre ferro, pelo molhado e promessas quebradas.
Foi então que Clara Henwick desapareceu. Meu nome é João. E o que eu vou contar aqui é algo que me acompanha até hoje. Algo que eu nunca mais consegui esquecer, por mais que tenha tentado. Aconteceu em 1980, numa fazenda isolada no interior de Curitiba, onde eu trabalhava desde rapaz. Naquela época, eu tinha meus 30 e poucos anos. Forte, calejado, acostumado com o campo, nada me metia medo. Ou era o que eu achava. A fazenda era grande, cercada por mata cerrada em quase todos os lados. O tipo de lugar onde o silêncio é mais profundo à noite e o vento carrega cheiros que a cidade esqueceu. Eu cuidava do pasto, do gado, da horta, do galpão. Acordava antes do sol, com o cantar do galo ecoando nos barrancos, o cheiro do esterco fresco e da terra molhada ainda subindo da grama com o orvalho. A madeira do curral rangia com o peso do tempo, e os cães já latiam animados querendo correr pelo campo. Eu alimentava os porcos, dava água para os cavalos, separava o feno para os bezerros. A rotina era pesada, mas me dava paz. O casarão principal ficava no alto de uma elevação, de onde a gente via a maior parte dos campos. Pela manhã, a neblina se erguia devagar do chão como véu de fantasma, e o sol rompia por entre os eucaliptos como lâminas douradas. Parecia um lugar de sonho, até mesmo mágico, se é que posso dizer isso. Mas essa paz era só fachada, uma calmaria antes da tempestade. A primeira coisa estranha que me lembro foi o sumiço de umas galinhas. Nada incomum, pensei. Raposa, talvez. Mas o estranho foi a forma. A porta do galinheiro estava entreaberta, só que com o trinco ainda preso. Não tinha pena no chão, nem sangue. Era como se tivessem evaporado. Só notei mesmo porque o silêncio naquela manhã era estranho. Parecia que até os passarinhos tinham parado de cantar. Dias depois foi um cordeiro. Sumiu do cercado durante a madrugada. A cerca estava intacta. Nada quebrado, nenhum rastro claro. Só um cheiro forte, ruim, no ar. Um fedor de carne crua misturado com alguma coisa podre. Os cães, que sempre latiam por qualquer coisa, ficaram encolhidos. Um deles, o Rex, que era valente como o diabo, se escondeu debaixo do alpendre e não quis sair nem com um pedaço de carne. Aquilo me arrepiou. As noites começaram a mudar. O ar ficava mais pesado. Os cavalos relinchavam sem motivo, davam coices no ar. As vacas mugiam agoniadas. Um dos bezerros amanheceu morto, como se tivesse sido esvaziado. A pele estava rasgada do pescoço até o ventre, mas não havia sangue no chão. Nenhuma marca, só um trilho, como se algo grande, muito grande, tivesse arrastado as patas e andado em duas. Foi quando vi os rastros pela primeira vez. Tinha chovido de leve, e o barro perto da porteira guardou as marcas como uma armadilha. Não eram pegadas normais. Eram largas, profundas, quase humanas. Mas os dedos eram longos, deformados, e o calcanhar parecia alongado demais. Lembrei de um livro antigo que vi no colégio sobre fósseis. Aquilo não era de onça, nem de homem. Contei para o Zé e para o Pedro, os outros dois peões que trabalhavam comigo. Zé riu. Disse que devia ser um ladrão com o pé torto. Pedro ficou sério. Pedro, tem coisa que é melhor não cutucar, João. Na hora, não dei ouvidos. Mas aquela noite eu nunca mais vou esquecer. Era lua cheia. Dava para enxergar quase tudo lá fora, mesmo depois da meia-noite. Eu tinha ido até o galpão guardar uns sacos de ração. O ar estava gelado, e o sereno fazia o telhado parecer que suava. Tava tudo calmo, calmo demais. Foi então que ouvi.
Um som, não sei nem descrever direito. Era como o rugido de um felino, misturado com o lamento de um homem em sofrimento. Não vinha de longe. Vinha do pasto, da direção do mato. Peguei minha lanterna. As mãos tremiam um pouco, mas eu tentei ignorar. Fui até a porteira devagar. A lanterna cortava a escuridão como uma faca sem fio. A luz parecia pequena demais para tanta noite. Foi aí que vi. Parado, a uns 30 metros à beira do capim alto, estava ele. A criatura. Alta. Tinha mais de 2 metros. Coberta de pelos grossos, pretos como carvão. As mãos eram longas, com garras curvas. O focinho era de lobo, mas o corpo era de homem. Os ombros largos, o peito arfando como de quem tá com raiva. Os olhos, meu Deus, os olhos, vermelhos, brilhavam com a luz da lanterna como brasa viva. Aquilo me encarava como se me conhecesse. Quando ele abriu a boca, não foi só um som, foi um grito que atravessou meu corpo, um uivo misturado com dor e raiva, como se aquilo tivesse sido arrancado do inferno. Meus joelhos amoleceram. O corpo queria correr, mas os pés estavam presos no chão. Eu juro que senti o ar gelar ao redor. E quando dei por mim, já estava correndo de volta para o casarão, o coração martelando nas costelas. Tranquei tudo. Portas, janelas. Coloquei tábua até na chaminé. Me escondi no canto da sala com uma espingarda velha, o ouvido atento. E então ouvi ele andando do lado de fora. As patas, ou pés, sei lá, batendo na madeira da varanda. Um grunhido perto da janela. Um arranhar lento, como se estivesse testando minha coragem. Os cães não latiam, só gemiam. O tempo parou. Só voltei a respirar direito quando o céu clareou. Ele foi embora com a luz, como se o sol queimasse a pele dele. De manhã saí. O pasto parecia cena de guerra. Vaca com o pescoço torcido, ovelha arrancada pela metade e rastros. Aqueles malditos rastros. Falei com o Zé e o Pedro. Contei tudo. Mostrei as pegadas. Dessa vez, ninguém riu. Pedro, com a voz baixa, disse que, quando era criança, ouviu histórias parecidas. Pedro, de um bicho que andava em 2, mas era mais fera que homem. Um lobisomem, ele disse. E a palavra ficou pairando no ar como maldição. Decidimos armar uma tocaia. Não podia deixar aquilo continuar. Armamos espingardas. Preparamos uma fogueira ao longe para atrair atenção. Nos escondemos atrás de um cercado de lenha, perto da entrada do mato. A noite caiu de novo. O silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio coração. O frio mordeu os ossos. As mãos suavam, apesar da pele gelada. A lua cheia surgiu de novo, como testemunha muda. As horas passavam devagar, e os grilos até pararam. Foi então que ouvimos o estalo de galho. Depois outro. Uma sombra se moveu, lenta, pesada. A criatura saiu das árvores como se estivesse esperando a gente. Pedro atirou primeiro. O tiro explodiu no escuro como trovão. Eu atirei logo em seguida. A luz da pólvora iluminou a cara dele por um segundo. Estava mais feral, os olhos ainda mais vermelhos. Um dos tiros pegou de raspão. Ele gritou, não como bicho, mas como um homem em dor, e correu. Corria de um jeito estranho, os braços balançando, mas de pé. Sumiu na mata numa velocidade impossível. Ficamos ali, paralisados. Ninguém disse nada. Ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, não achamos sangue. Só pegadas que paravam no meio do nada, como se tivesse desaparecido. Nenhum animal morreu naquela noite, nem nas que vieram depois. A criatura se foi, ou se escondeu mais fundo na floresta. Depois de uma semana, Zé pediu demissão. Pedro também. Eu fiquei mais um tempo.
Mas o silêncio da fazenda tinha mudado. Era pesado, tenso. A cada sombra, eu esperava ver os olhos vermelhos de novo. Então fui embora também. Hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele grito. Ainda vejo os rastros no barro. Não sei o que era aquilo, mas sei o que não era humano. E também não era bicho. E às vezes, quando a lua cheia aparece, eu fico olhando para a linha do mato, escutando, esperando, porque, no fundo, sei que aquilo ainda está por aí. Até porque temos que lembrar, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.